E aí, pessoal, é... bom, eu espero que vocês tenham curtido o primeiro vídeo. Eu agradeço a Deus por aqueles que ouviram até o final. Que Deus abençoe sua vida. Agora eu quero falar a respeito de uma coisa que tem praticamente deteriorado o meu cérebro, deteriorado tudo que eu penso sobre vida cristã e deteriorado tudo que eu penso sobre igreja. Nós vemos hoje em dia, eu peço, não me leve a mal com isso, mas veja se isso não é uma realidade. Eu vejo hoje dentro das congregações grandes homens que ainda, alguns, que ainda pregam a verdade de João 8,32. Outro modo é homens que pregam massagens ao ego. Eu vivo com um homem chamado pastor Elias Apeles e eu o admiro muito. Eu o amo demais. Tenho um respeito imenso por ele. E eu quero dizer que, vendo o exemplo dele, eu vejo essa verdade de João 8,32. Mas enfim, eu vou falar aquilo que tem acontecido comigo e que eu tenho visto falado, eu tenho que mudar, tenho que mudar. Os jovens, da minha idade, faixa etária de 20, 25 anos, até 28, para mim, jovem até os 30. Mas essa faixa etária, vocês já perceberam que se a gente continuar levando a igreja do jeito que ela está, não teremos um avivalista? Não teremos um avivamento? Não teremos um avivalista em que sentido? Um homem que pregue a palavra do Senhor com a verdade de João 8,32. Não teremos um avivamento, porque os avivamentos hoje a igreja ganha 50 mil membros e perde 70 mil membros. O que eu tenho pensado? Jesus, quando fala para Pedro a respeito, tu és Pedro, né? Ele fala, tu és pequena pedra, tu és fagulha, tu és Petros, né? Ele está dizendo, sobre sobre essa pedra, ele bate nele e fala, esta pedra constituirei a igreja, que o nome original é Eclesia, ajuntamento de pessoas a cultuar a Deus, que para mim se resume em Romanos 12, com entendimento. Enfim, o que eu vejo com isso? Irmãos, a igreja hoje, várias N congregações, ministram a si mesmas mensagens confortantes. Se você chegar em uma igreja e chamarem você para pregar, e você falar, irmãos, eu peço silêncio porque vamos ouvir a palavra de Deus, você arruma de cara 30 inimigos. Porque hoje, se você falar assim, a nossa vida é uma mentira, tem irmão que vai falar, não, minha vida não é uma mentira. Eu tenho visto, assim como meu pastor Elias Apeles, mas eu tenho visto alguns vídeos que têm me deixado impactado e revoltado comigo mesmo, em questão de igreja. Eu tenho visto Paul Washer, John Piper, Leonard Ravenhill, lido sobre Charles Spurgeon. E eu tenho visto que esses homens eles não titubeavam nenhum modo em dizer a igreja está vivendo uma mentira. Ou dizer, irmão, isso é um pecado, não faça. Mas hoje tem toda essa questão de ser o corretamente, politicamente correto dentro da igreja, que você não pode falar a realidade que vão te expulsar de lá. Irmãos sobem em cima do púlpito e ministram aquilo que não vivem. Pessoas sobem lá e fazem aquilo que acham que é obrigação. Irmãos, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A igreja, a noiva de Cristo, tomou um rumo que, para mim, está descaracterizada como igreja. Não suporta ouvir um Deus está irado. Sabe por quê? Não é óbvio. O óbvio hoje é dizer Jesus te ama.
óbvio hoje é dizer, Neemias 8, né? Todo mundo fala, a alegria do Senhor é a minha força. Ponto. Mas o seguinte, nós perguntamos, você está feliz com Deus? Aí todo mundo, E se alguém louco falasse, Deus está feliz com você? A gente já teria de cara uma guerra nuclear dentro da igreja. Nós, jovens, que constituímos a maior parte da igreja hoje, tem os adultos, sim, né? Tem os anciãos, mas eu falo uma coisa. Quem ou que tipo de igreja nós queremos formar para os nossos filhos? Eu vejo algumas coisas que me deixam em mim. Eu falei, Senhor, essa semana, Senhor, se for para viver uma vida cheia de inconstâncias, como eu ministrei para vocês, e o Espírito Santo tem ministrado em mim, uma vida onde eu seja vazio do Espírito Santo, onde eu não seja bênção dentro da minha casa, onde eu não possa ministrar a verdade, então tira a minha vida. Do que vale a gente viver aqui na terra dessa maneira, irmãos? Vivendo o cristianismo maquiadinho de bonito. O cristianismo de porcelana. Que tipo de evangelho é esse? E somos todos condecorados a ficar dentro da igreja. É como eu via Leonard Ravenhill ontem, ele disse, no meu tempo, se oravam 3 horas, eu vou conversar para vocês. Se eu orar 1 hora é muito. E hoje em dia é assim. A Bíblia diz orai sem cessar, não diz pregar sem cessar. Santidade é um tema que ninguém aborda mais na igreja. Por quê? Vamos perder membros. A verdade de João 8,32, ninguém prega ela com incisiva vontade. Por quê? Não, é melhor eu sair da igreja. O pastor está pregando indiretas para mim. Irmãos, a Bíblia não é indireta, é uma reta para quem quer mudar de vida. A Bíblia não é indireta, é uma reta para seguir o caminho de sangue que Jesus deixou para a gente encontrar a nossa cruz. Que tipo de igreja sou eu e você? Aquela que vive realmente o que Jesus falou, que viria nos buscar e estaria procurando por verdadeiros adoradores, ou aquela igreja que nós queremos escrever uma nova página em João aqui ou na Bíblia e falar assim, Evangelho segundo a minha carne, revelado segundo a minha vontade. É mais fácil fazer isso. Se a gente numa administração forte, a gente não fica até o final falando que Satanás está usando o irmão. Tenho dó. Porque o irmão foi lá, cheio do Espírito de Deus, falar a verdade pra gente, e a gente fala, não, eu gosto de movimento. Irmão, eu sou pentecostal. Mas pentecostal não é burro. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz, a respeito do conhecimento, o meu povo tem sido morto por falta de conhecimento. Você acha que Deus quer que você ministre as suas verdades ou a verdade que está em João 8,32? A verdade que foi Jesus Cristo que valeu a pena morrer por ela. Jesus é tão gracioso, mas tão misericordioso que ele nos dá a Bíblia e fala, pode, filho, invente suas teses. Jesus é tão misericordioso, que ele podia tirar de nós o Espírito Santo e ele não tira. E nós continuamos dizendo que somos igreja, pregando o que nos convém. Mas o que nos convém quando dizem pecado? A gente não pensa no que convém, a gente vai e peca. Por que não ver a palavra na íntegra, de verdade, como ela é? Irmãos, me perdoem. Mas eu falo André, jovem de 20 anos. Apenas um jovem. Não sou pastor. Sou um jovem que não aceita o jeito que a igreja se encontra no momento. Que não aceita que provavelmente nessa geração não vai ter um avivalista. O que é avivalista? Nem isso a gente procura saber mais. O que é avivamento? Nem isso a gente procura saber. Meu, a gente faz parte de um avivamento que só tem estado de pé graças aos que vieram antes da gente.
Porque se dependesse de nós, vamos ler a Bíblia 10 minutos, a gente fica 24 horas em uma coisa que me convém. Mas a minha vida com Deus, a gente ora tanto para ter uma namorada, que se a gente orasse com o mesmo fervor para as almas se converterem, Jesus já teria vindo. A gente sustenta tanto as nossas verdades supremas e absolutas, mas quando a gente é indagado, se a gente fosse para um lugar onde o evangelho não é permitido, e a gente fosse indagado quanto a essa verdade, será que nós morreríamos por ela? Jesus só morreu pela verdade, que a Bíblia fala em João 17, que reconheçam em ti Deus, o único Deus. Jesus morreu por essa verdade. Um Deus em forma de homem que morreu pelos humanos. Agora, o que eu e você, sinceramente, temos feito? Nada. Mesquinhos. Dizemos estar cheios do Espírito Santo de Deus para pregar contra o irmão. Mas a verdade contra nós mesmos. E a Bíblia? Não convém. Não convém. Pegamos os versículos da Bíblia e transformamos em belas mensagens motivacionais. Não que isso não seja bom. Mas primeiro, vamos ver na onde estamos falhando. Eu não quero ser só mais um jovem nessa geração. Eu quero ser alguém que vai ficar para a história. Para aqueles que vão vir atrás de mim vão falar, esse cara é uma referência. Quem que nós temos de referência? Quem? Pastor Lucinho Barreto fala coisas muito abençoadas. Eu amo aquele cara, mesmo sem conhecer. Fala do Espírito Santo, amor pelo Espírito Santo. E quem da nossa cidade prega a mesma coisa? Sabe por quê, irmãos? Não convém. Sabe aquele versículo que Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Então, tudo me é lícito, mas a Bíblia, santidade, verdade mediante a Deus, não me convém. Serão poucos que vão ver esse vídeo. Mas eu espero que os poucos criem a mesma revolta que eu estou contra mim mesmo, por não ter feito nada. Jesus, em 3 anos de ministério, fez o que fez e até hoje é reconhecido como Filho de Deus. E eu e você? Se convertemos e depois de 5 anos percebemos que não fizemos nada e, para mim, tanto faz. É como eu postei no Face hoje. Vamos continuar pregando, né? Ironicamente. Vamos continuar pregando aquilo que nos convém, fazendo aquilo que nos convém. Enquanto tem pessoas que não leem a Bíblia, que não se interessam por orar, que não se interessam por se santificar. Vamos ler a Bíblia. Para que revelação da palavra? Para quê, né? Não é necessário. A gente fala para um jovem, você vai pregar tal dia, a pessoa não quer nem saber de orar no meio da semana para buscar Deus. Aliás, orações de minutos. Eu falo isso como um cristão protestante revoltado comigo mesmo. Então é como John Piper tem aquele vídeo Faça Guerra. A gente pensa que é Faça Guerra contra o irmão, como um monte de música no nosso tempo tem pregado. Jesus não vai matar ninguém para te fazer feliz. Se possível, ele vai matar do jeito que a gente conhece. Matar para esse mundo batizando e vai fazer a pessoa andar com você. Mas, é o que eu falo, irmãos. Desculpe se isso foi chocante, mas para mim tem me ajudado. Eu não vou ser mais um. Eu vou ser o projeto que Deus quis. Eu não aceito ser menos do que Deus quis. Não estou falando de material. Estou falando em questão espiritual. As demais coisas serão acrescentadas. Para de correr atrás disso agora. Procura se santificar. Procura orar mais. E isso que se revoltou contra mim. O Espírito Santo falando, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E eu fazendo assim. Como um monte de gente da igreja tá. Esses homens que eu falei. Leonard Henry, Lucinho Barreto, Pastor Elias Apeles, Paul Washer,
e John Piper, tem outro que eu falei. Eu amo esses homens. São bênção. Eu agradeço a Deus pela vida deles. Agradeço a Deus pela vida deles. E que o Senhor faça. Vamos fazer a oração de Abacuque. Aviva, Senhor, a obra no meio dos dias e a torna conhecida. Mas para isso, você que está vendo, temos que estar em santidade, com vontade de fazer o que fazemos. Passa a semana inteira sem fazer nada e chega no domingo e quer fazer. Tenha vergonha, irmão. Isso não é igreja. E o nome desse vídeo é Se Revolte Contra Você Mesmo. Eu agradeço a Deus por esses homens que eu falei. E agradeço por você que está vendo e criando esse espírito de revolta contra você mesmo. Porque eu sei que depois disso você vai falar realmente. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade que eu tenho procurado? A da minha carne ou a verdade do Espírito de Deus? É isso, amados. Deus abençoe vocês. Transmita Cristo. Paz.